Pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre a visão celular. A gente hoje vai falar sobre o que não é uma célula. O que não é uma célula. Eu acredito que a melhor forma de nós, de alguma forma, conseguirmos conceituar o que são células é falando para os irmãos o que não é uma célula. E, obviamente, depois a gente vai falar o que é uma célula, o propósito de uma célula. Tá bom? Então eu botei aqui para os irmãos terem conhecimento. A célula, ela não é um grupo de oração. O grupo de oração, ele tem um fim que o seu próprio nome diz. Ele se propõe a se unir para orar. E aí implica que não irá, o pessoal que se reúne com esse objetivo não irão conseguir alcançar os outros objetivos que uma célula tem. O grupo de estudo bíblico não é uma célula. O grupo de estudo bíblico, o próprio nome já diz, ele tem intuito de se organizar para que se tenha conhecimento bíblico. E isso é necessário que se tenha uma pessoa que tenha uma base bíblica, ou seja, um professor ou algo semelhante. E esse não é um propósito de uma célula. O estudo numa célula, ele é simplesmente aplicar o sermão que o pastor pregou no domingo. Entendeu? Então eu prego um sermão no domingo, a vida da célula vai gerir, vai estudar, vai aplicar na vida o que eu preguei no domingo, o sermão. Então o líder de célula, ele é um facilitador, ele não é um professor. Então esse grupo, ele não alcança os objetivos da célula porque as pessoas não têm a possibilidade de dar a sua opinião, elas não têm possibilidade de ser tratadas, elas não têm possibilidade de alcançar os outros objetivos de uma célula. Um grupo de cura interior é um grupo que se reúne com o objetivo de querer se curar de seus traumas emocionais, enfim, de suas mazelas pessoais. E esse não é o sentido do encontro de uma célula, tá bom? Na célula não existe esse negócio de cura interior, não existe esse negócio de tratamento de emoções. Obviamente que Deus pode curar as emoções de alguém em um encontro de uma célula, mas esse não é a finalidade. Nós não nos reunimos para algo terapêutico nesse sentido, tá bom? Então a célula também não é um grupo de comunhão, apesar de existir uma comunhão, uma intimidade muito maior proporcionada pela célula. Mas o grupo de comunhão, ele se torna uma panela com tampa. Ele se torna um fim em si mesmo. E o objetivo da célula é que seja uma panela sem tampa, para que outras pessoas possam entrar e participar dessa célula, tá bom? E a célula também não é um ponto de pregação. O ponto de pregação, ele precisa de um seminarista, precisa de um pastor, precisa daí do que nós conhecemos como clérigos, né? Precisa de alguém aí que de alguma forma foi conceituado de um modo geral, né? No senso comum, como um sacerdote, tá bom? E a célula não tem o fim de ser um culto, uma celebração. A célula, ela tem o fim de cumprir os propósitos que foram estabelecidos no coração de Deus. O principal propósito de uma célula, ela é encontrar Jesus. Ela é ter Jesus no seu meio e Jesus fazer ali do encontro um mover sobrenatural de Deus, e que nesse encontro, nesse mover, ao encontrar-se com Jesus, haja edificação mútua uns aos outros, o que a Bíblia chama de mutualidade. E aí nessa mutualidade há a prestação de contas, nessa mutualidade há a adoração a Deus, nessa mutualidade a abertura de coração, nessa mutualidade a comunhão, nessa mutualidade existem os propósitos e os valores que o Novo Testamento nos apresenta. E aí esse é o papel da célula, tá bom? A célula então não tem como propósito ser um grupo de oração em si mesmo, não tem como propósito ser um grupo de estudo bíblico em si mesmo, não tem com seu propósito ser um grupo de cura interior, nem ser um grupo de comunhão, nem ser um ponto de pregação. A célula não é simplesmente um encontro semanal, ela é o coração da igreja, é onde as pessoas se reúnem, é onde os irmãos têm comunhão, é onde se pratica o indo fazendo discípulos, é onde há comunhão, é onde há prestação de contas. E aí no domingo a igreja se reúne em todas as células para uma grande celebração ao nome do Senhor. Essa é a questão.
todas essas coisas que nós falamos aqui não são más células por esses motivos mencionados, tá bom? Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado algo ao teu coração. Fica na paz.